Agora nós vamos ver, né, essa interpretação, né, da Sagrada Escritura. O Catecismo vai dizer que o Espírito Santo é o intérprete da Sagrada Escritura, como nós vamos ver, né, e meditar a partir agora do parágrafo 109. E aqui do 109 em diante, nós vamos até o 119 ver sobre essa questão da interpretação da Sagrada Escritura. Então nós vemos, né, primeiramente nesse texto, né, nós vemos aqui que o texto sagrado ele nos traz, né, várias realidades que foram inspiradas pelo Espírito Santo, né, pelo próprio Deus. Mas se foi Deus mesmo que inspirou essa Sagrada Escritura, se foi Deus que e é Deus que é considerado o autor desse texto sagrado, nós precisamos entender que sem Deus, sem aquele que é o autor, nós não seremos capazes de realmente aprofundar no entendimento dessas Sagradas Escrituras, dessa palavra. Porque o mesmo Espírito que inspira escrever é o mesmo Espírito que vai ali, né, como que ser o intérprete, nos auxiliar a interpretar essa mesma Sagrada Escritura. Então, isso também é importante. Por isso que não existe uma boa meditação da palavra sem uma vida espiritual, né? Sem esse contato de intimidade com Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida, né? Porque isso vai nos ajudando, nos auxiliando cada vez mais a entender aquilo que realmente o texto sagrado quer nos falar. Por isso que nós precisamos sempre pedir o auxílio do Espírito Santo para entender justamente, né, esse texto que foi ele mesmo que inspirou os profetas e os patriarcas os antigos. E o parágrafo 109 vai dizer assim, né? Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então veja só, né? Aqui o Catecismo já nos mostra, né, algo que nós precisamos considerar. Deus ele usa, né, dos homens para falar à maneira dos homens. Ou seja, né, Deus usa dos agiógrafos, né, desses homens, para que eles, através da sua cultura, do seu conhecimento, das suas capacidades e faculdades, pudessem ler a história, o seu tempo, e pudessem ali, né, movidos pelo Espírito Santo, anunciar algo de concreto para aquele tempo. Mas como esse anúncio dessa palavra não é palavra humana somente, então essa palavra é palavra de Deus, é palavra viva, então essa palavra anunciada e escrita também é palavra eterna. Por isso que os textos antigos, eles não ficaram obsoletos, eles funcionam e eles nos garantem, né, uma argumentação, nos garante um fundamento para hoje, para o nosso tempo, porque, naturalmente, aquilo que Deus faz não é passageiro, mas sempre é eterno. Por isso que a Igreja também vai dizer, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, esse é o discernimento que nós precisamos ter, né? Aquilo que nós já falávamos anteriormente, né? Porque o agiógrafo, ele está olhando o seu tempo, ele está falando para o seu tempo. É claro, inspirado pelo Espírito Santo, onde essa palavra que está sendo falada para o seu tempo, ela terá também um sentido eterno. Ela terá também, né, ela será eficaz, ela falará alguma coisa para as posteridades e até o fim dos tempos, né? Então nós vemos justamente isso, né? Por isso nós precisamos aprender a ter esse discernimento, né? O que o autor ele quis falar de forma específica, né, ou de forma subjetiva para uma comunidade, para uma realidade,
e aquilo que é ensinamento objetivo do agiógrafo, né? Que vem do próprio Deus. Por exemplo, né, quando São Paulo fala dos escravos, né, ele vai dizer, né, lá, por exemplo, ou das mulheres, né, mulheres sejam submissas aos seus maridos, escravos sejam submissos aos seus senhores. Então, assim, né, quando a gente lê a palavra de forma anacrônica, sem se preocupar com a realidade do tempo que foi escrita, nós vamos chamar São Paulo de machista, ou vamos chamar São Paulo de escravista. Por quê? Porque São Paulo ele fala dessas duas realidades, mas eram duas realidades que eram comuns na sua época. Então nós não podemos afirmar, dizer que São Paulo era machista, que era escravista ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque senão nós vamos ter uma interpretação anacrônica, distante da realidade daquela época antiga. Então nós vamos vendo como que a igreja ela nos ensina realmente também a discernir isso, né? O que era coisas vinculadas à cultura da antiguidade, porque existiam também muitas coisas culturais que não eram também corretas, mas foram preceitos humanos que foram entrando dentro da vida do povo antigo, como nós vemos o próprio Cristo, ele vai criticar isso, né? Quando fala, por exemplo, né, vão questionar ele, porque Moisés deu carta de divórcio, permitiu dar carta de divórcio. E São Paulo, aliás, Jesus Cristo, ele vai dizer o quê, né? Moisés permitiu isso pela dureza do vosso coração. Então, olha só, Moisés ele instituiu um preceito humano para, naquela época, resolver um problema social daquele povo que estava ali. Então, nós precisamos entender, né, as coisas de uma forma mais profunda e não anacrônica, né, com o pensamento que nós temos hoje, né, com o desenvolvimento, o entendimento que nós temos hoje, né, da teologia, da moral e de várias outras circunstâncias. Então, essas coisas são relevantes, né, para que a gente possa entender bem a Sagrada Escritura, né. Depois, nós vemos algo que se faz interessante entender, né, diante desses ensinamentos, né, que nos vêm aí, né, dessas duas formas, né, daquilo que era preceito humano e daquilo que era preceito divino, aquilo que é ensinamento humano próprio, subjetivo para uma realidade e aquilo que é ensinamento objetivo. É claro também que alguns ensinamentos que aparentemente são subjetivos de uma comunidade, nesses ensinamentos subjetivos para aquela realidade presente, pode ter também ali ensinamentos objetivos, né? Que tem a ver com a lei natural, que tem a ver com a essência, a natureza de Deus, a natureza do ser humano e da realidade. Então nós precisamos aprender, e a igreja nos ensina isso, a discernir essas duas coisas, né? Para que a gente possa ter um melhor entendimento. E é claro, né, tendo em vista isso, a gente possa ser mais dócil ao Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir no entendimento de todas essas coisas. Então, essa realidade também é muito importante para cada um de nós. Depois, nós vemos ali no parágrafo 110, para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, que é isso que nós já havíamos falado, né? Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Então, existem vários gêneros, né? Como aqui já tem aqui alguns exemplos, né? Que são os gêneros literários, né? De história, de novela, de
de leis, né, que nós vemos, o gênero profético, poético, sapiencial, e assim tem alguns outros, né, o gênero carta, né, ou epístola, apocalíptico, o gênero evangelho é um gênero literário também. Então nós vemos, né, vários gêneros literários. Por isso que é importante nós termos esse cuidado, né? É muito interessante, né, quando a gente vai ler um livro da Bíblia, vale a pena fazer isso. Antes da gente começar a ler a Bíblia, né, ou um livro da Bíblia, né, uma carta de São Paulo, ou então um texto antigo, sempre no início dos textos, né, da Sagrada Escritura, é claro, nem toda a Bíblia traz isso, por isso que eu recomendo muito que se use ou a tradução da CNBB, ou a Bíblia de Jerusalém também, né? Eu gosto muito da tradução da CNBB, porque é uma tradução que foi feita dos originais, né? Da língua original para o português, né? E ali no início de cada livro tem uma pequena introdução. E vale a pena a gente ler essa pequena introdução antes de começar a ler o livro, né? E é interessante que nessas introduções, muitas vezes ali traz o quê? Uma divisão do texto, traz o gênero literário, traz ali também os principais temas que são tratados naquele livro. Porque quando a gente vai ler o texto, já tendo em vista e o conhecimento minimamente do que a gente vai encontrar, a gente já tem certos instrumentos para interpretar aquele texto, ou certos instrumentos de discernimento para captar, né? Ou seja, aquilo que a gente falava, a gente começa já a ter vocabulários para captar, né, aquilo que o texto está querendo nos dizer. E a gente não caia em certos equívocos, né? Porque as introduções, elas têm essa função de, muitas vezes, corrigir certos equívocos, né? De interpretação que foram acontecendo no decorrer do tempo. Então isso nos ajuda muito também a ter uma melhor interpretação da Sagrada Escritura e de cada livro daqueles que nós estamos lendo e aprofundando, né? Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o gênero literário, precisamos ter esse cuidado com essa podemos dizer assim, essa forma, né, de transmissão que cada agiógrafo, cada autor, né, escritor sagrado, ele usou para transmitir a verdade de fé ao seu povo. Depois, no parágrafo 111, vai dizer assim, né, continua dizendo assim, né, por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio de interpretação correta, não menos importante que o anterior, né, que é aquela questão dos gêneros literários, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. Então aí nós temos aí uma citação da Dei Verbum, parágrafo 12, que vai dizer assim, a Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita, ou seja, do Espírito Santo, né? Então nós precisamos sempre pedir o auxílio do Espírito Santo para entender melhor a Sagrada Escritura, né? Precisamos ter essa docilidade para com o Espírito, né? Para que os dons do Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, né? Ciência possa nos mover, nos impulsionar justamente a esse entendimento mais profundo, né, do texto sagrado. Depois o texto continua, né? O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Então nós temos aí os 3 critérios, né? Então o primeiro critério, né? O primeiro critério é o seguinte: prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Sagrada Escritura inteira. O que significa isso, né? Você lembra lá, quando a gente começou a falar sobre a Sagrada Escritura, eu dizia que a Sagrada Escritura ela é autoexplicativa, né? Se nós olharmos, se a gente ler uma coisa que aquilo ali nos soar estranho, né, pelo nosso senso, o sensus fidelium, né, pelo nosso senso de fé, a gente precisa ter esse cuidado de quê? De procurar em outros lugares da Sagrada Escritura
textos que falam sobre aquela mesma coisa, textos que falam coisas também diferentes, né? Em geral, a gente busca sempre no Evangelho, em Cristo, a resposta para as nossas dúvidas dos outros textos sagrados, né? Então isso é sempre muito importante. Por isso que nós precisamos entender a unidade, né? Toda a interpretação ela deve ser feita segundo uma unidade da Sagrada Escritura, né? Então, quando a gente interpreta um texto, por exemplo, um texto antigo, um texto sagrado antigo, a gente precisa vinculá-lo a outros textos e não pegar um texto de forma isolada e interpretá-lo de qualquer forma, senão a gente vai cair num erro também, né? Porque às vezes, né, isso acontece muito, né? A pessoa ela pega um texto desvinculada de um contexto histórico, de um contexto, né, ali daquele que a gente já viu, né, dos gêneros literários, e aí ela vai interpretar aquilo ali de uma forma equivocada, né? E aí, é claro, às vezes isso acontece em pregações, né? A pessoa se empolga, vai lá e fala um montão de coisa que, assim, de repente ela nem tinha intenção de falar um erro, não tinha intenção de falar um erro. Mas como ela interpretou a coisa de uma forma muito literal e sem outros textos sagrados que pudessem embasar aquele ensinamento, às vezes ela, pela empolgação dela, ela pode chegar até cometer um erro, falar uma coisa equivocada, né? Ou uma coisa de forma ambígua que leva as outras pessoas a entenderem que aquilo ali é um erro. Não necessariamente a pessoa quis ensinar um erro, mas às vezes, né, quando a pessoa ela lê o texto sagrado muito, né, ela pega um texto e picota, né, aquele texto ali, e aí ela vai interpretar aquele texto e falar sobre aquele texto, às vezes ela pode cometer esse erro, né? Por quê? Porque a gente precisa sempre pensar na unidade de toda a Sagrada Escritura. Não só em um texto sagrado, mas em todo o texto sagrado, né? Então isso também é muito importante. O texto vai continuar, né? Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Então, nós vemos justamente isso, né? E ali depois nós temos uma citação, né? Uma citação de São Tomás de Aquino, né? Que vai dizer assim, né? O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Então nós vemos aqui, né, como que São Tomás de Aquino está trazendo aquele elemento que nós já falamos, né? Cristo que é a chave de interpretação da Sagrada Escritura, né? Tem um texto também do Evangelho de São Lucas, né, se eu não me engano, capítulo, vamos ver, 24, se eu não me engano, acho que é 24, que é os discípulos de Emaús, né? Vamos conferir se é o 24 mesmo. Então, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Olha só que interessante, né? Jesus, né, tinha morrido, tinha sido sepultado, esses discípulos estavam, né, se afastando de Jerusalém, indo em direção a esse povoado chamado Emaús, e ali Jesus Cristo aparece a eles, né? Eles ainda não reconheciam Jesus Cristo, mas Jesus Cristo aparece, começa a caminhar com eles, e é interessante que Jesus Cristo vai explicando, né, tudo aquilo que deveria acontecer com ele mesmo, né? E aí depois esses discípulos, né, quando reconhecem Jesus no partir do pão, é interessante o testemunho que eles dão, né, na Sagrada Escritura, né? E ali, né,
Quer ver? Eles vão falar uma coisa muito bonita, né? Porque, por exemplo, lá, né, no versículo 29, eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu na vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha o relato desses dois discípulos, né? Enquanto Jesus falava da palavra, falava dele mesmo, né? Anunciava essa boa nova do Evangelho, o coração deles ardia. Por quê? Né? Porque essa palavra ela é viva, essa palavra é verdadeira. É o próprio Cristo, né, que faz abrir o nosso coração para o entendimento, abrir o nosso espírito para o entendimento dessa palavra. Né? Então, por isso que nós precisamos entender a Sagrada Escritura no contexto de uma unidade, né? Uma unidade inteira, para que a gente possa aprofundar cada vez mais o entendimento dessa Escritura. Depois, nós temos aí, né, o segundo critério: ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio dos padres, né? Sacra Scriptura principalius est in cordis ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. Ou seja, né, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Né? Isso significa o quê? Né? Que a Sagrada Escritura, né, porque o texto, nós somos a religião da palavra, né, não do livro. O livro foi escrito para relatar aquilo que era necessário para o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Né? Então, os hagiógrafos escreveram tudo e somente aquilo que era necessário. Né? Então, é a igreja, ou seja, é a tradição que escreve o texto. É a tradição que escreve o texto. Né? Porque a tradição ela vem antes, porque a palavra tradição, traditio, do latim, significa transmissão. Então, a tradição ela está anterior ao texto, né, da escritura, do livro, né? O texto do livro. Então nós precisamos entender também, né, que na tradição nós temos um entendimento mais aprofundado também daquilo que foi escrito. Né? Então é importante nós nunca abandonarmos a tradição. Então quando a gente quer entender melhor um texto, a gente precisa buscar onde? Né? Naqueles que estiveram mais próximos da tradição apostólica, que são os padres da igreja. Né? Então os padres da igreja, né, eles tiveram uma dedicação muito grande em fazer, né, comentários dos textos sagrados, em comentários exegéticos, né, em fazer, né, essas interpretações, né, e defender, né, a doutrina da fé através da Sagrada Escritura, interpretando a Sagrada Escritura segundo uma tradição que primeiro era oral e depois se tornou escrita. Assim aconteceu também no Antigo Testamento, assim acontece no Novo Testamento. Por isso que nós não podemos ler a Sagrada Escritura descontextualizada dessa realidade. E nós precisamos também aí, ter esse auxílio da tradição. Vale muito a pena, né, a gente buscar textos, né, de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande comentador da Sagrada Escritura. Né? Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, também, né, por exemplo, Santo Ambrósio, tem muitos textos, né, do próprio Orígenes, né, que não é considerado santo, né, mas tem muitos textos e muitas das coisas que nós entendemos da Sagrada Escritura vêm de Orígenes, que ele era um homem que era apaixonado pela Sagrada Escritura e teve um grande trabalho, né, primeiramente de recolher, né, os textos, né, ou aquelas que eram os manuscritos conhecidos na época, né, e ele fez
uma escritura, né, que ela tinha várias traduções não, mas tinha vários textos, né, de vários manuscritos, um ao lado do outro, para que se comparasse os textos, né? Então, é um homem que se dedicou muito, né, a esse entendimento das Sagradas Escrituras, né? Então, é sempre muito importante a gente crescer, né, no conhecimento desses grandes homens, né, que lá na Antiguidade escreveram muitas coisas e interpretaram, né, segundo a tradição da Igreja, o texto sagrado. Depois, continua dizendo o parágrafo 113, né? Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Então nós vemos, né? Por isso que para que a gente possa, eu sempre digo, né? O que é mais importante, não que o texto escrito não é importante, ele é muito importante, porque a partir dele ele é o ponto de partida. Mas o grande ensinamento que está na Sagrada Escritura está nas entrelinhas, por trás do texto, né? Por trás do texto. E é isso que nós vamos ver depois, né? Como que existem certas camadas, né, de aprofundamento desse entendimento da Sagrada Escritura, né? Então, veja, recapitulando, né? A primeira coisa, o primeiro critério é entender a Sagrada Escritura segundo uma unidade de todo o texto, né? Depois, ler a Sagrada Escritura com o auxílio da tradição da Igreja. E o último critério, que é no parágrafo 114, está lá, né? E diz assim: estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então nós vemos aí, né, a gente precisa ler essa Sagrada Escritura. Aqui volta também, né, aquela chave cristológica, né? A nossa fé ela está fundamentada em quem? Então, a nossa fé e os dogmas da nossa fé, os ensinamentos que Cristo nos deu, eles estão em uma unidade. Então nós precisamos ler o texto sagrado, por isso que é importante conhecer a doutrina também, né? A verdade doutrinária, aquilo que a Igreja, pelo desenvolvimento teológico, né, e reflexão dos concílios também, defende como verdade de fé. É importante a gente conhecer essas coisas, que nós vamos adentrar depois, né, que falarmos da Sagrada Escritura. É importante nós conhecermos, porque se a gente não conhece a doutrina, a gente não vai ter instrumento para o discernimento da fé dentro desse contexto da Escritura. Então a gente não vai ter um conhecimento de fé necessário, que é instrumento para o discernimento desse conteúdo de fé que a Escritura nos traz a cada um de nós, né? Então, esses são os critérios, né, que são importantes para o nosso entendimento da Sagrada Escritura, né? Não só esses três últimos que nós falamos, né, mas também a questão, né, dessa consciência dos gêneros literários, né, das realidades culturais e históricas, né, do texto sagrado, para que a gente possa cada vez mais se abrir a esse entendimento maior daquilo que é, sim, a profundidade, né, do texto sagrado, né, para que a gente não fique no texto literal, como nós vamos ver na nossa próxima reflexão, né? Os sentidos de interpretação da Sagrada Escritura. Que a gente não fique na letra, né, somente, né? Que a gente não pare no texto, mas que a gente possa aprender a ler entre linhas, né, aquilo que significa cada elemento do texto, para que assim a gente possa, né, permitir com que a palavra de Deus nos fale verdadeiramente, né, e realmente possa exercer esse munus profético, né, de ensinar, de argumentar, de corrigir e de educar na justiça, né, que ela possa anunciar a verdade a cada um de nós, denunciar o nosso erro para a nossa conversão, corrigir o nosso erro e principalmente, né,
cada vez mais reconduzir a nossa vida nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, né? Para que nós possamos viver na justiça dessa palavra, que é o próprio Cristo.